O Flávio Dino determina a proibição de emendas parlamentares para entidades vinculadas a familiares de congressistas. Mais uma vez aqui com a gente, Janaína Camelo. O ministro ainda defende uma espécie de auditoria para limitar esse tipo de recurso. É isso, Janaína? Exatamente, viu, Tiago? O ministro Flávio Dino determinou que a Controladoria Geral da União apresente em 15 dias um cronograma detalhado de todas as auditorias que serão feitas ao longo desse ano de 2026 nessas emendas parlamentares que foram indicadas ou executadas a ONGs ou entidades do terceiro setor, que foram auditorias determinadas pelo ministro Flávio Dino em decisões anteriores. Ele também determinou à CGU que em 60 dias, junto com outros ministérios, como por exemplo o Ministério de Desenvolvimento Regional, elabore uma nota técnica também sobre emendas parlamentares que foram executadas para o Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, que é o DINOX, e também pela CODEVASF, que são dois órgãos, Tiago, que têm sido frequentemente citados em inquéritos da Polícia Federal, em investigações que estão no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares. Então, nessa decisão, o ministro, ele decide aí que está proibida qualquer indicação de emenda parlamentar para ONGs ou entidades do terceiro setor que tenham vínculos familiares com os parlamentares que fizeram essa indicação dessa emenda parlamentar ou com os assessores que trabalham nos gabinetes desses parlamentares. A gente tem esse trechinho específico dessa decisão do ministro Flávio Dino, onde ele diz exatamente assim, que a proibição, ele determina, a proibição de destinação e execução de recursos de emendas parlamentares em favor de entidades do terceiro setor que tenham em seus quadros diretivos e administrativos cônjuge, companheiro ou parente, ou em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de parlamentar responsável pela indicação da emenda ou de assessor parlamentar a ele vinculado. E aí o ministro também nessa mesma decisão, ele diz que essas práticas configuram nepotismo e também significam uma afronta aos princípios da moralidade, da impessoalidade e que podem caracterizar o ato de improbidade administrativa. O ministro deu essa decisão, Tiago, depois de várias auditorias que foram feitas ao longo do ano passado, também por determinação dele, auditorias que foram feitas pela Controladoria Geral da União, em parceria com o Tribunal de Contas da União, também com tribunais de contas dos estados, que acabaram revelando nessas auditorias que uma pequena parcela de todas essas ONGs e entidades do terceiro setor que receberam recursos oriundos de emendas parlamentares, de fato, cumpriram a exigência ali de transparência na transferência desses recursos públicos. Tiago. Sempre as emendas parlamentares. Entrando, saindo, essa discussão continua agora em 2026, ano eleitoral, ano que os parlamentares também estão de olho nisso. Daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu perguntar aqui para Dora Kramer. Não seria meio óbvio isso já ser proibido, Dora? É o que eu acho, Tiago, concordo. Demorou, né? Porque evidentemente que isso não tem menor cabimento, esse tipo de transferência. Mas nesse caso das emendas, Tiago, a cada embrulhinho que vai sendo desvendado, a gente se depara com fatos que não deveriam realmente ser permitidos e que precisa o ministro Flávio Dino no seu cerco, ou como diz você, muito apropriadamente, no seu encalço ao Congresso nesse aspecto das emendas, ele realmente pegou esse osso, não larga, e olha, e esse ano, ano eleitoral, o tribunal vai ter dois fatos super importantes e que podem realmente mudar esse cenário, né, desse uso indevido e muitas vezes abusivo do orçamento por meio das emendas, que são, primeiro, o julgamento de 3 deputados por desvio, isso está marcado, do desvio desse recurso, está marcado para março, e também tem um outro julgamento que vai acontecer, que esse pode ser ainda mais grave, que é sobre a constitucionalidade das emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a pagar. Se, de repente, o Supremo derrubar essas emendas, derrubar essa obrigatoriedade,
Isso realmente pode dar uma mudança significativa no cenário e, no ano eleitoral, prejudicar a campanha de muita gente.